Tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música em violão pela Universidade de São Paulo, e eu estou aqui para complementar o vídeo anterior, falando um pouco sobre um pedido que dois usuários do canal fizeram sobre temas, né, de discutir em relação ao violão. O primeiro é o Giovanni Crispiniano, que fez um comentário bastante interessante, bastante pertinente a respeito do autodidatismo. Eu respondi essa questão em um vídeo passado, mas esse assunto precisa ser sempre desdobrado em muitos aspectos diferentes. Ele pergunta a respeito da quantidade de horas que a gente pode estudando assim só em casa. Quer dizer, você não tem um professor particular, você não tem um professor que você visita semanalmente, você não estuda numa escola, você não faz parte de um conservatório, você está trabalhando só pela internet, está aprendendo violão só pela internet. Quantas horas você deve estudar por dia? Minha recomendação sincera, o mínimo que for possível. Porque quando a gente estuda muitas horas de violão, a gente aprende a fazer algumas coisas sim, mas a gente pode aprender a fazer coisas erradas também. E aí quanto mais tempo a gente estuda, mais essas coisas erradas se consolidam. Isso pode acabar com a técnica de vocês. É importante para o autodidata ter algum contato com a humanidade, com a comunidade fora. É por isso que é importante a gente fazer aula de violão com um professor particular, porque no mínimo vocês vão ter os colegas, as pessoas que estudam com aquele professor particular. O nível de convivência com colegas e com professores é muito potencializado por conservatórios. Você faz parte de uma escola, você canta em coral, por exemplo, você faz parte de uma classe de teoria musical, você vai encontrar gente que toca tão bem quanto você, que toca melhor que você, que toca pior que você, gente legal, gente escrota, gente chata, gente bacana. E esse exercício de convivência em torno do objeto musical é o que vai fazer com que vocês aprendam efetivamente. Eu não confio muito assim na ideia de que as pessoas não tem como aprender em casa. Eu acho que é possível sim aprender em casa, mas a gente tem que ter alguém de olho assim que veja a gente de vez em quando, pelo menos, para que a gente possa caminhar com mais segurança, tá? Para o desenvolvimento violonístico seguro, eu recomendo sempre 4 horas de estudo por dia. O vídeo que eu comentei do Dave Russell, onde ele fala de prática e técnica, é o vídeo passado que está no canal. O Russell diz logo no começo do vídeo que ele estuda exatamente esse período. 4 horas por dia, todos os dias. Eventualmente ele não estuda ou ele estuda menos, mas para um violonista profissional manter a técnica e continuar se aprofundando, 4 horas é um tempo que eu consideraria assim respeitável. Não é tanto tempo assim, se a gente for parar para pensar na quantidade de coisas que a gente tem a fazer. É exatamente o que o Russell fala no vídeo. A gente fala 4 horas, nossa, parece muito. Às vezes é difícil você conseguir tirar 4 horas do seu dia para praticar violão, para estudar o violão. Mas esse é como é a medida de tempo que um violonista profissional sugeriu, fica valendo o aviso que eu dei, né? Se vocês estiverem fazendo alguma coisa errado, vocês vão consolidar essa coisa errada. O que eu chamo de coisa errada? Uma postura mal colocada, um excesso de tensão na mão esquerda, um movimento complexo demais na mão direita, porque às vezes a gente faz aquele movimento assim de puxar a corda, né? Às vezes de colocar o dedo para trás. Essa aqui é a pior coisa que vocês podem fazer na vida de violonista de vocês, é você puxar para fora o dedo. O toque da mão direita ele tem que ser feito empurrando com o dedo, como se vocês estivessem fechando o dedo da mão direita. Em algum momento desse gesto de fechar o dedo inteiro, você encontra a corda e belisca essa corda, dá um beliscão nela. Desculpa aí os erros, mas eu estou tocando numa posição realmente desfavorável que vocês possam ver corretamente esse ângulo. Então é muito importante a gente desenvolver essa maneira de tocar fechando a mão. Vamos supor que o autodidata, porque ninguém observou isso, ou ele mesmo não passou por essa informação, ele tem esse gesto de tocar puxando o dedo para fora. Se ele estuda 4 horas por dia, todos os dias, dessa forma, é possível que em um ano a mão dele você não tenha como consertar nunca essa mão. Então o autodidata é legal que vocês tenham em mente assim, que o autodidata ele é um amador, no bom sentido da palavra, né? Ele ama o violão. Para que o violonista se profissionalize, ele tem que fazer parte de uma comunidade ou de uma escola. Atenção para essa palavra escola. Escola não é um prédio, não é uma sala, não é uma casa em que as pessoas vão estudar um instrumento. Uma escola é um conjunto pré-selecionado de critérios estéticos e musicais. Esse conjunto pré-selecionado de critérios estéticos e musicais só pode ser estabelecido em comunidade.
E aí vai um tema que eu estou querendo tornar cada vez mais denso aqui no canal, a respeito das escolas violonísticas, do que cada uma delas traz de bom, o que cada uma delas traz de ruim, e por que eu acho que nós estamos caminhando para a consolidação de uma escola violonística brasileira, no mesmo sentido que nós tínhamos uma escola russa de piano, uma escola russa de violino, uma escola francesa de piano, existe uma escola espanhola de violão. Eu acho que o violão brasileiro erudito é muito derivado dessa escola espanhola, né? Mas eu acho que a gente pode discutir sim, se existe ou se nós temos condições de consolidar uma escola brasileira de violão, tá bem? Bom, isso vai me levar, agora nos próximos minutos, eu gostaria de conversar com vocês a respeito do comentário que o Halley Reis enviou há pouco tempo. Ele pediu para que eu falasse sobre o universo do violão de 7 cordas, tá? Halley, eu tenho que dizer o seguinte, essa pergunta é ótima, ela é maravilhosa, é uma questão que a gente realmente poderia passar dias aqui conversando a respeito dela, mas eu tenho que dizer o seguinte, um doutor em música, ele se destaca porque ele sabe do que ele não pode falar. Tudo que eu digo aqui no canal, eu digo como resultado de uma pesquisa. Aquilo que não faz parte do meu universo de pesquisa, eu tenho que avisar as pessoas que eu não sou especialista no assunto e encaminhá-las para alguns especialistas que podem, de fato, esclarecer um pouco melhor a questão. Agora, até para dizer que a gente não sabe de uma coisa, a gente tem que pesquisar, certo? É uma outra característica de um bom acadêmico. Uma pessoa que tem uma formação acadêmica sólida, estuda as coisas para saber o que ele não sabe e o que ele não pode dizer. Tá? O que eu não sei a respeito do violão de 7 cordas? O violão de 7 cordas... Agora vai parecer que eu estou caindo em contradição, tá? Mas vejam bem. Para eu colocar uma corda a mais entre essas 6 aqui que já existem, eu vou precisar de um tantinho a mais de braço do violão aqui. O braço do violão de 7 cordas precisa ser um pouco mais largo. Tá? Se ele não for um pouco mais largo, as cordas têm que ser mais próximas. Tanto uma coisa quanto a outra exige uma adaptação técnica muito grande. Aí você falou, mas se as cordas forem na mesma distância e tiver só uma corda a mais, precisa de uma adaptação técnica? Precisa. Vocês acham que um ébano mais grosso, um pedaço de mogno mais largo, não vai ter consequências no peso e no controle da vibração da caixa do violão inteira? Vocês acham que uma corda a mais não vai ter influência no equilíbrio do cavalete? Vocês acham que tudo isso não vai interferir na tímbrica do instrumento, na maneira como os harmônicos graves e agudos estão conversando uns com os outros e aí gerando ressonâncias? Gente, o violão de 7 cordas é um outro instrumento. Ele é um violão que responde de maneira completamente diferente em relação ao violão de 6. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de tocar em um violão de 7 cordas, eu senti que a minha mão direita não poderia funcionar da mesma maneira. O violão de 7 cordas é um instrumento que tem uma técnica própria e que tem uma possibilidade de resposta sonora própria. Eu toquei num quarteto, tá? No início do século 21, sei lá, aí pelos anos 2005, 2006, eu toquei num quarteto chamado Quarteto Ibirá. Foi com esse quarteto que eu gravei um disco de música de câmara. E esse quarteto era bastante sui generis. Na verdade, era uma sugestão do Quarteto Brasileiro de Violões, formado por Delton e Everton Gladen, Tadeu do Amaral e Paul Galbraith. Esse quarteto tinha 2 violões de 8 cordas, mas não eram 8 cordas graves, era uma corda mais grave e uma corda mais aguda. Quer dizer, o violão tinha um alcance maior, tanto para a região grave quanto para a região aguda. Os irmãos Botosso, Luiz Roberto Botosso e o Francisco Botosso, que são violonistas excelentes, educadores maravilhosos aqui na cidade de São Paulo, meus amigos, né? Eles tiveram a audácia e a coragem de comprar 2 desses instrumentos e aprender a tocar o violão de 8 cordas. É dessa vivência, dessa experiência que vem as minhas conclusões de que os instrumentos, os cordofones dedilhados que têm mais cordas do que o violão de 6, funcionam de maneira diferente e exige uma adaptação técnica condizente com essa diferença. Vocês podem perguntar para o Amadeu Rosa, que segue a orientação do professor Paulo Martelli, de tocar em violões de 11 cordas. Há uma adaptação técnica necessária a ser feita cada vez que a gente muda de instrumento. Tá? No caso do violão de 7 cordas, essa mudança pode não ser tão drástica, mas ela existe. Agora, uma coisa importante para a gente falar do universo do violão de 7 cordas é o seguinte. Para que esse instrumento é utilizado? Qual é o repertório que se toca nesse instrumento? Quais são as demandas técnicas?
De acordo com a função que esse instrumento exerce dentro de determinados conjuntos, a formação do violonista precisa encaminhar para determinados lugares. No caso do violão de 7 cordas, a gente vê o instrumento atuando em conjuntos de choro, na linha do baixo. Ele sustenta toda a harmonia dos regionais de choro. Isso significa que o violão de 7 cordas exige do violonista uma formação muito sólida, muito densa, em harmonia e improvisação. O violão de 6 cordas, na linha erudita, ele tem uma outra característica. Ele exige do violonista que ele toque repertórios de vários estilos diferentes, ao passo que o violão de 7 cordas acaba ficando no universo do choro. Então, se um violonista que toca violão de 6 cordas aborda obras desde a Renascença até o século XX, inclusive músicas que muita gente não considera músicas, né, que é um repertório contemporâneo, mas a gente toca esse repertório, o violão de 7 cordas vai se aprofundar muito no estilo do violão do choro, do acompanhamento e da construção de linhas de baixo que na maioria das vezes são improvisadas. Nenhuma dessas duas formações é defeituosa, vamos dizer assim. São formações diferentes, são formações específicas. É lindo ver um violonista de 7 cordas que domina a arte da improvisação. É uma coisa que o violonista de 6 realmente, né, pela sua própria formação de violonista clássico, dificilmente vai conseguir fazer. Mas os violonistas de 7 cordas também admiram essa capacidade que a gente tem de circular em vários estilos, de tocar hoje uma peça do Sor e amanhã uma peça de Dowland, né? Eu acho que a gente realmente tem que escolher, ou se a intenção for fazer as duas coisas, aí é preciso uma formação específica voltada para isso, uma organização muito clara, para que a gente consiga circular aí entre o violão de 6 e o violão de 7. Tá? Então é isso. O que eu conheço da vivência do violão de 7 cordas é essa metodologia, vamos dizer, de categorizar as funções que cada instrumento exerce dentro dos estilos musicais diferentes. E alguma vivência superficial aí de ter estudado um pouco, ter ficado um pouco de tempo com violão de 7 cordas, o suficiente para perceber que eu precisaria adaptar completamente minha técnica para esse instrumento em particular. Tá? Eu tenho uma sugestão para dar para vocês, que é o seguinte: é conhecer o trabalho do violonista João Camareiro. Esse cara é sério. Esse cara, tenho que dizer, ele junta alguns princípios da escola clássica do violão com toda essa vivência de improvisador e de conhecimento de harmonia, do choro, da música brasileira. É um violonista que se destaca pela qualidade do som, né? Porque o violão brasileiro, desde o exemplo de Baden Powell, de Rafael Rabelo, de Amandu Costa, é um instrumento que não enfatiza algumas coisas e deixa de lado outras, como qualquer uso do instrumento, a gente tem que escolher o que a gente vai enfatizar, né? E a qualidade do som não é exatamente aquilo que pegava o Baden Powell. É por isso que Sérgio Assad disse em uma certa ocasião que ele precisou amadurecer um pouco para entender o Baden Powell. Não é que ele precisou amadurecer, é que o primeiro contato com o Baden Powell, o Sérgio Assad não gostou. Ele disse assim: eu não gostei, né? Sinceramente não gostei, mas depois eu fui aprendendo a compreender aquilo como uma proposta e que influenciou muitos violonistas, né? Sem Baden Powell não haveria Egberto Gismonti, não haveria Amandu Costa, não haveria Rafael Rabelo, né? E a gente mede a importância da pessoa pela influência que ela consegue, segundo o Sérgio Assad, né? A gente mede a influência da pessoa a importância da pessoa pela influência que ela foi capaz de exercer. Eu achei isso uma frase muito interessante, assim, muito bonita e muito generosa de um violonista erudito, que não tem grandes afinidades em relação à sonoridade do Baden Powell, mas ainda assim é capaz de reconhecer a importância que esse músico tem, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o João Camareiro, ele parece juntar as duas coisas. Tudo que eu tenho ouvido dele ultimamente aponta para o fato que ele tem uma formação sólida em relação à sonoridade e ele usa isso a serviço da capacidade de improvisação e de um tipo de pegada, vamos dizer assim, uma forma de atacar o instrumento, uma forma de entender ritmo, uma forma de entender rubato, uma forma de entender equilíbrio entre baixo, acompanhamento e melodia, que é muito característico da música popular. É um violonista completo, né? A gente poderia dizer. E eu recomendo muito que o Halle Reis conheça esse violonista para que você tenha uma ideia aí desse universo do violão popular, do violão de choro, do violão brasileiro, e como que esse universo está muito vinculado aos usos do violão de 7 cordas, tá? Por isso seria interessante que um violonista que atua na área do choro e do violão de 7 cordas pudesse dizer com mais clareza,
falar um pouco sobre o universo do violão de 7 cordas, tá bem? Bom, então, como acontece em muitos outros vídeos do canal, às vezes eu não posso falar especificamente sobre aquele assunto, mas eu sei mais ou menos o rumo, tá? E por isso que eu digo para vocês assim, não se acanhem. Talvez eu fosse um pouco contra a gente centrar nossas atenções no instrumento, seria importante que a gente centrasse as atenções na música, né? Mas o instrumento leva a música. O instrumento pode convencer a gente a escutar estilos diferentes, a aprofundar no tema música. Né? Por isso não se acanhe em fazer qualquer questão a respeito do instrumento, porque eu vou dar um jeito de torcer essa pergunta até que a gente possa falar de alguma coisa musical, tá bem? Muito obrigado pela audiência de vocês, pela presença de vocês. O canal tem crescido muito organicamente, a gente não faz nenhum tipo de impulsionamento, já estamos aí passamos de 815 inscritos. Quero agradecer muito a presença de vocês, que têm divulgado meu trabalho, que têm feito boas sugestões a respeito do que é dito aqui. E acompanhe a nossa produção. Esse ano eu quero falar muito sobre esse problema ou questão, né, das escolas violonísticas. E quero divulgar aí os próximos trabalhos que eu vou fazer ao longo desse ano como solista, como recitalista e como camerista, que é uma parte do meu trabalho que eu estou gostando demais de me dedicar, tá bem? Abraço para vocês, até o próximo Conversa de Violonista.